Você sabia que agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, existem golfinhos literalmente conversando entre si embaixo d'água e parte dessa linguagem a ciência ainda não consegue decifrar? E mais, alguns especialistas acreditam que os golfinhos podem ter nomes próprios, fofocas em grupo e até algo muito parecido com uma cultura. Parece exagero? Então, fica comigo até o final, porque você vai sair deste vídeo enxergando os golfinhos como verdadeiros mestres da comunicação do oceano. Vamos começar com uma ideia bem simples. E se eu te disser que os golfinhos não apenas emitem sons, mas organizam esses sons como se fossem frases? Eles não vivem só gritando qualquer coisa, tipo um mar de barulho aleatório. Existe estrutura, contexto e até tom de voz diferente. Mas antes de entrar nos detalhes mais malucos, deixa eu te perguntar, quando você pensa em comunicação, o que vem na sua cabeça? Fala, texto, mensagem no WhatsApp. Agora imagina tudo isso embaixo d'água, sem celular, usando apenas sons, cliques e gestos com o corpo. Esse é o universo dos golfinhos. E aqui já vem a primeira curiosidade que quase ninguém comenta. Você sabia que o som, na água, viaja até 4 vezes mais rápido do que no ar? Isso transforma o oceano inteiro numa espécie de rede de comunicação gigante. É como se, em vez de torres de celular, você tivesse grupos de golfinhos espalhando mensagens por quilômetros. E sim, eles aproveitam isso muito bem. Se você ainda está comigo, agora vem a parte que geralmente faz as pessoas pirarem. Existe uma grande chance de que cada golfinho tenha um nome sonoro, um tipo de assinatura pessoal. Não é apelido, não é som genérico. É literalmente um padrão específico de assobio que identifica aquele indivíduo. E o mais louco, outros golfinhos parecem chamar esse indivíduo repetindo aquele padrão. Imagina alguém gritar o seu nome de longe no meio do mar. É mais ou menos isso que está rolando nas profundezas. Mas o que realmente são esses sons que os golfinhos fazem? Vamos abrir esse dicionário aquático. Golfinhos não fazem só um tipo de som. Eles têm um verdadeiro kit de comunicação. Primeiro, temos os assobios, que são aqueles sons mais agudos e prolongados. Esses assobios são os mais importantes quando o assunto é identidade, contato social, conversa, a média distância. Depois, tem os cliques, que são sons super rápidos e muito potentes usados principalmente para ecolocalização. Basicamente, o radar biológico deles. E ainda tem os estalos, guinchos, grunhidos e até batidas com a cauda na água. Cada som tem uma função. Pensa assim, os assobios são como a voz. Os cliques são como um sonar high-tech interno. E as batidas no corpo ou na água são tipo sinais de exclamação físicos. E não é só o tipo de som que importa, mas também a frequência, a duração, a sequência em que eles são emitidos. É quase como se fosse uma frase com ritmo, acento e emoção. Um exemplo muito curioso. Quando um golfinho está excitado, agitado ou sob estresse, os assobios tendem a ficar mais rápidos, mais frequentes e com variações bruscas. Quando o grupo está calmo, alimentando-se ou apenas se deslocando, os chamados são mais espaçados, mais suaves. A entonação muda o significado. Soa familiar? É o que a gente faz sem perceber quando fala com alguém. A mesma frase pode ser carinhosa ou agressiva só pela forma como é dita. Agora, lembra que eu comentei sobre assinaturas sonoras como se fossem nomes próprios? Vamos destrinchar isso melhor, porque aqui já começa a parte quase esfi da comunicação dos golfinhos. Cientistas observaram que, desde filhotes, muitos golfinhos desenvolvem um assobio único, com um padrão de frequência e ritmo bem específico. Esse assobio passa a ser repetido em situações sociais, como se o indivíduo estivesse marcando presença. Tipo, sou eu aqui. E o mais impressionante, outros golfinhos do grupo aprendem esse assobio e o utilizam quando querem chamar ou procurar aquele indivíduo em especial. Imagina você perdido em um shopping lotado e, em vez de mandar mensagem, seus amigos ficam repetindo o seu nome em um padrão bem característico até você responder. No oceano, os golfinhos fazem algo parecido. Se um indivíduo se afasta muito ou some da vista, o grupo pode emitir o assobio assinatura dele, como se estivesse ligando e dizendo, onde você está? E tem mais uma reviravolta aqui. Alguns estudos mostram que golfinhos conseguem até imitar o assobio assinatura de outro, de forma muito parecida com o que a gente faz ao imitar a voz de alguém. Isso abre espaço para algo surpreendente. Será que eles conseguem, de certa forma, falar de outro golfinho na ausência dele?
quase como fofoca. A gente ainda não pode afirmar isso com certeza, mas a possibilidade existe. É justamente esse tipo de pergunta que vem tirando o sono de muitos pesquisadores. Se você está achando isso avançado, espera só até você entender como eles usam esses sons para coordenar o grupo. A comunicação entre golfinhos não é só sobre identidade, é sobre estratégia, cooperação e sobrevivência. Golfinhos são extremamente sociais. Eles vivem em grupos chamados de cardumes ou bandos, que podem ir de poucos indivíduos até dezenas, às vezes mais. E, para esse grupo funcionar, é preciso organização. Não adianta todo mundo sair nadando sem sincronia. Adivinha quem organiza boa parte disso? A comunicação sonora. Na hora da caça, por exemplo, alguns golfinhos assumem funções específicas. Uns cercam o cardume de peixes, outros espantam as presas em direção ao grupo principal. Alguns produzem bolhas em círculos para prender os peixes. E durante tudo isso, existe uma avalanche de cliques, assobios e sinais. É como um time de futebol em que cada jogador grita, sinaliza e se posiciona, só que embaixo d'água e em alta velocidade. Um detalhe fascinante é que, em certas espécies, os golfinhos parecem usar padrões de som específicos pouco antes de iniciar uma estratégia de caça em grupo. É como se fosse um OK. Agora, em versão aquática, alguns sons podem indicar mudança de direção, outros distância ajustada, outros ainda podem funcionar como alerta, presa encontrada. Cada microcontexto da vida deles está amarrado a algum tipo de comunicação. E não é só na caça. Na reprodução, na proteção dos filhotes, na aproximação de estranhos, na fuga de predadores, toda a dinâmica do bando é mediada por sinais. Se um filhote se afasta muito, por exemplo, a mãe emite sons bem característicos para trazê-lo de volta. Já viu uma mãe chamando o filho na rua, com aquele tom de volta que agora? Acredite, o equivalente disso existe no mundo dos golfinhos. Se você ainda está aqui, agora vem um ponto que muda completamente como a gente enxerga língua animal. A variação entre grupos diferentes. Porque, sim, existem sotaques de golfinho. Golfinhos que vivem em diferentes regiões e habitats naturais não se comunicam da mesma forma. Populações costeiras, que vivem perto de manguezais, estuários ou recifes, podem ter padrões acústicos diferentes das populações de mar aberto. Mudam as frequências, mudam as sequências, muda até o tipo de som que é mais usado. Isso nos leva a uma ideia muito poderosa. Cultura de golfinhos. Se cultura é o que se transmite socialmente, de indivíduo para indivíduo, e não apenas geneticamente, então, quando um filhote aprende os sons típicos do seu grupo, ele está absorvendo parte da cultura daquele grupo. Essa linguagem local pode ser tão característica quanto um dialeto humano. Por exemplo, certos grupos em regiões com muita atividade humana, barulho de barcos e construções, podem ajustar a faixa de frequência dos seus sons para escapar do ruído. Já outros, que vivem em águas mais claras e rasas, podem depender um pouco mais de sinais visuais combinados com sons. Não é uma comunicação engessada, é algo que se adapta ao ambiente, às ameaças e às oportunidades. E vem mais um mistério para você guardar na cabeça. Se dois grupos com dialetos diferentes se encontram, será que eles se entendem perfeitamente? Ou têm um estranhamento inicial? Alguns estudos sugerem que pode haver uma fase de ajuste, como pessoas que falam o mesmo idioma, mas com sotaques muito fortes. Esse é um dos pontos ainda em aberto, esperando novas descobertas. Agora, tem um aspecto da comunicação dos golfinhos que parece coisa de filme: a ecolocalização. E aqui não é exagero dizer que eles literalmente enxergam com som. Golfinhos emitem uma sequência de cliques de alta frequência, que se espalham pela água, batem nos objetos e retornam como ecos. A partir do tempo desses ecos, da intensidade da forma, o cérebro do golfinho reconstrói uma espécie de imagem em 3D do ambiente. É como um ultrassom ultra avançado, rodando em tempo real. Mais curioso ainda, essa ecolocalização não é só para navegação e caça, ela também participa da comunicação entre indivíduos. Golfinhos podem examinar o corpo de outro, identificar se está prenhe, está ferido, se está carregando algo. E, claro, combinar esses cliques com assobios sociais cria uma camada extra de significado. É como se você pudesse olhar alguém, escanear o corpo e, ao mesmo tempo, chamar pelo nome e perguntar se está tudo bem. Alguns pesquisadores acreditam que,
Com a ecolocalização, os golfinhos conseguem perceber detalhes internos das presas e até distinguir tipos de peixe pela densidade e pelo formato. Agora, pensa no nível de informação que isso permite. Enquanto nós trombamos nas coisas no escuro, eles navegam, caçam e se comunicam com uma precisão absurda, mesmo em águas turvas ou profundas. E aqui vai uma micro-recompensa mental. Há hipóteses malucas, ainda sem comprovação definitiva, de que os golfinhos poderiam compartilhar imagens mentais via som, ou seja, uma forma muito primitiva de telepatia acústica. Não é algo confirmado pela ciência, mas a forma como eles manipulam cliques e ecos levanta questões bem inquietantes sobre até onde vai essa habilidade. Se você chegou até aqui, agora é a hora de falar de emoção. Porque comunicação não é só informação seca, é também sentimento. E, sim, golfinhos parecem expressar emoções por meio dos sons e do corpo. Quando dois golfinhos se reencontram depois de um tempo separados, muitas vezes a gente observa uma explosão de assobios, toques físicos, nados sincronizados, saltos. É como um abraço vibrante em versão aquática. A frequência dos assobios sobe. O padrão fica caótico por alguns instantes, algo muito parecido com alguém falando empolgado, atropelando as palavras. Por outro lado, em situações de tensão, como a aproximação de um predador, os sons podem ficar mais curtos, mais discretos, ou até cessar quase completamente para evitar chamar a atenção. Em alguns casos, o grupo inteiro muda a forma de nadar e se posiciona de maneira muito específica, com uma sincronia quase militar. Tudo isso acompanhado de sinais acústicos sutis. Um exemplo tocante é a comunicação entre mães e filhotes. Nos primeiros meses de vida, o filhote fica muito próximo da mãe, e ela emite sons característicos, como se estivesse o marcando com a sua voz. O filhote, por sua vez, responde com assobios ainda imperfeitos, que vão se refinar com o tempo. É um diálogo de aprendizado, de imprinting sonoro, que ajuda a fixar o vínculo e garantir que, mesmo em meio a um grupo grande, mãe e filhote se reconheçam. E aqui vai uma virada de chave. Algumas pesquisas sugerem que golfinhos podem reconhecer o nome de um indivíduo mesmo depois de muitos anos sem contato, ouvindo apenas o assobio assinatura dele. Isso é memória social a longo prazo, algo que, até pouco tempo, a gente associava mais a seres humanos e alguns primatas. Agora, deixa eu te jogar uma pergunta. Seus golfinhos têm nomes, variações regionais, sintonia emocional nos sons e até cooperação organizada. Até onde isso se aproxima de uma linguagem no sentido humano da palavra? Essa é uma das discussões mais polêmicas da biologia e da ciência cognitiva. Alguns pesquisadores defendem que a comunicação dos golfinhos é tão complexa que pode ser comparada, em certos aspectos, a elementos de linguagem humana, a símbolos, a contexto, a aprendizado social. Outros são mais cautelosos e dizem: calma, ainda não vimos provas de gramática, de sintaxe estruturada, de algo que se aproxime de frases no mesmo nível das nossas. Mas todo ano surgem novos estudos com gravações, análises de padrões, inteligência artificial tentando decifrar estruturas repetitivas nesses sons. Em alguns casos, os pesquisadores percebem sequências específicas associadas a eventos específicos, quase como se fossem palavras ou expressões típicas. Ainda não dá para dizer que existe uma língua dos golfinhos traduzível para o português, mas a ideia está muito longe de ser apenas ficção. Repara na ironia. Enquanto a gente tenta criar aplicativos de tradução simultânea para humanos, há cientistas trabalhando discretamente em algo parecido para golfinhos, sistemas capazes de identificar padrões e relacioná-los a comportamentos. Se algum dia isso der certo, a forma como a gente vê a inteligência animal pode ser completamente reescrita. Se você continua comigo, agora vem uma parte importante e pouco falada. Como o ambiente natural afeta toda essa comunicação. Porque golfinhos de recifes, estuários, mar aberto, rios... Sim, alguns golfinhos vivem em águas doces. Todos enfrentam desafios diferentes. Em águas rasas e cheias de obstáculos, como manguezais, o som rebate muito mais. Isso pode criar ecos confusos, então os golfinhos podem precisar ajustar os cliques e assobios, usando frequências específicas e se comportam melhor naquele tipo de ambiente. Já em mar aberto, com grandes profundidades, o som pode viajar longas distâncias, permitindo comunicação entre grupos bem distantes. A luminosidade também influencia. Em águas claras, sinais visuais, saltos, giros, mudanças de posição do corpo podem complementar muito bem o som.
Em águas turvas ou noturnas, o som ganha ainda mais protagonismo. Golfinhos que vivem próximos a áreas humanas, com barcos, motores, plataformas, enfrentam um problema grave: poluição sonora. O ruído constante de motores e equipamentos interfere diretamente na faixa de frequência que muitos golfinhos usam. Isso pode atrapalhar não só a ecolocalização, mas também a comunicação social. Eles então precisam gritar mais alto ou mudar as frequências, o que pode gerar um custo energético maior e até confusões dentro do grupo. Agora, pensa no impacto disso para uma mãe tentando manter contato sonoro com o filhote em meio a um mar barulhento de embarcações. É como tentar conversar com alguém em uma balada, gritando o tempo todo, correndo o risco de não ouvir quando a pessoa responde. Não por acaso, muitos biólogos marinhos defendem limites de ruído em habitats de golfinhos, rotas de navegação mais afastadas e tecnologias de motores mais silenciosos. E, para fechar esse bloco com uma curiosidade que se conecta ao próximo, em algumas regiões a interferência sonora humana tem sido tão intensa que se discute seriamente se isso pode afetar a cultura acústica dos golfinhos a longo prazo. Ou seja, não é só um problema físico, mas também cultural. Chegando perto do ponto mais surpreendente dessa história, vamos falar rapidamente sobre uma dimensão que mistura ciência, ética e até filosofia, o que significa conviver com uma espécie que se comunica tão bem. Golfinhos já foram usados em shows, parques aquáticos e até em programas militares, aproveitando justamente a inteligência e a capacidade de treinamento deles. Mas hoje existe um movimento crescente questionando isso, defendendo que seres com tamanha complexidade social e comunicativa merecem um nível de respeito e proteção muito maior. Se um animal tem nomes, memórias sociais, cultura acústica, emoções expressas por sons, estratégias cooperativas, o que isso diz sobre a forma como nós devemos tratá-lo? Ainda mais quando sabemos que nossas ações, ruído, pesca industrial, poluição, literalmente atrapalham a conversa deles, desorganizam grupos, estressam mães e filhotes e podem mudar tradições de comunicação que levaram gerações para se formar. Há quem defenda que entender a comunicação dos golfinhos não é apenas uma curiosidade científica, mas uma responsabilidade. Porque, ao saber o quanto eles dependem desses sons para tudo, desde encontrar comida até manter vínculos afetivos, fica impossível ignorar o impacto que causamos no oceano sonoro em que eles vivem. E agora sim, se você ainda está aqui, vem a parte mais forte. A possibilidade de um dia estabelecermos uma forma de comunicação de mão dupla com golfinhos, num nível muito mais profundo do que simples truques em aquários. Já existem experimentos em que golfinhos aprendem a associar certos sons artificiais a objetos ou ações, quase como um vocabulário compartilhado entre humanos e golfinhos. Em outros casos, pesquisadores gravam sequências de sons emitidos por golfinhos em contextos específicos. Produzem esses sons em outros momentos e observam as reações. Imagina, por exemplo, reproduzir um assobio à assinatura de um golfinho que está longe e ver se ele responde, como se fosse uma ligação, ou emitir um padrão de som que imite o comando de caça de um grupo e ver se eles se organizam daquela forma. Ainda estamos engatinhando nisso, mas cada pequeno passo revela o quanto esse universo é profundo. A grande revelação, que talvez seja a mais importante deste vídeo, é a seguinte: a comunicação dos golfinhos em seus habitats naturais não é um detalhe da vida deles, é o centro de tudo. Eles literalmente organizam a existência em torno da capacidade de compartilhar informação pelo som. Desde o nascimento até a morte, desde um simples encontro casual até uma grande caçada em grupo, tudo está atravessado pela comunicação. Enquanto nós construímos redes sociais digitais, eles há milhões de anos já mantêm suas próprias redes sonoras no oceano, compartilhando não só dados sobre o ambiente, mas também vínculos, emoções e possivelmente até tradições passadas de geração em geração. Então, da próxima vez que você ver um golfinho saltando no mar, não enxergue apenas um animal simpático. Enxergue um membro de uma sociedade complexa, onde cada som, cada clique, cada assobio carrega um mundo de significados que a gente está só começando a decifrar. Se esse mergulho no universo secreto da comunicação dos golfinhos abriu a sua cabeça, aproveita para deixar um comentário dizendo qual curiosidade mais te surpreendeu e se você acha que um dia vamos conseguir conversar de verdade com eles. Se quiser mais vídeos explorando a mente e a comunicação de outros animais, já sabe, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama o mar.
porque o próximo mergulho pode ser ainda mais profundo.